Depois da grande humilhação da derrota do Messias, o Lula assumiu o controle da articulação política novamente e começou a fazer a sua própria avaliação do atual cenário. E nessa avaliação ele percebeu que o inimigo, que ele considerava um dos maiores de todos, que era o Alcolumbre, não é o grande inimigo. E sim quem está por trás do Alcolumbre, dando ordens e controlando o homem, muitas vezes, contra a própria vontade do presidente do Senado. Essa é a atual leitura do presidente. E nessa leitura, ele quer libertar o Alcolumbre. Por quê? Porque se ele liberta o Alcolumbre, ele consegue negociar de forma mais influente com o Alcolumbre. Porque quando você tem um argumento e o outro tem o argumento de trancafiar, de retirar a liberdade, esse argumento é muito mais fraco do que o argumento de trancafiar, de retirar a liberdade. Ou seja, você está negociando com um refém e o refém não tem poder de escolha, ele é um refém. E para conseguir evoluir, galgar e quem sabe indicar um novo nome ou o próprio nome do Messias para a cadeira do STF, o Lula antes vai ter que fazer uma reorganização ali na ordem dos poderes. E aí, obviamente, ele também tem que mandar um sinal claro para toda a classe política que ele não é um defunto ainda. Podem estar enterrando o homem, mas o homem está querendo sair da cova. E o objetivo dele de sair da cova não é apenas demonstrar poder, mas é tentar reassumir, ter credibilidade para articular a sua sucessão. Ele já entendeu que ele não vai conseguir escolher um nome com tanta liberdade como foi no passado. Simplesmente, em algum momento da história, o Lula decidiu colocar a Dilma como presidente, algo que qualquer pessoa com tico e teco juntos conseguiria analisar, péssima escolha. E mesmo assim, o homem conseguiu colocar a mulher lá e fez a mulher ganhar 2 eleições. Uma mulher que não tinha nenhum apreço social, não tinha uma grande simpatia e mesmo assim, com capital político extremo, com toda a sua habilidade de leitura e todos os seus somebody loves, o cara foi lá e impôs à sociedade brasileira a pior presidente da nação. Simples, ele fez isso, o cara fez história. E agora tá começando a cair a ficha, e esse eu acho que foi o grande efeito colateral da derrota do Messias. A derrota do Messias acordou o Lula na paulada, na força. O homem tava dormindo em sono esplêndido, tava tudo caindo no país, inflação, e o cara tava lá, despreocupado, tranquilo, acreditando nos seus aliados. Depois que ficou claro que ele foi apunhalado e ele caiu de cabeça no chão, ele acordou. E nessa acordada, ele começou a fazer uma leitura por conta própria. E agora o que você vai assistir é a caçada do Lula. O Lula quer derrubar. E obviamente que essa derrubada não é meramente um passo de vingança e ódio, também é um passo que vai beneficiar e aumentar a probabilidade dele conseguir colocar um sucessor. E também caiu uma ficha muito relevante que eu não acho tão boa para a direita, não é tão boa para a oposição. Ele está fazendo a leitura que o capital político dele do passado, que elegeu a Dilma, não é o mesmo atual. Ou seja, ele vai ter que começar a fazer concessões, ele vai ter que escolher uma figura para sucedê-lo que realmente consiga fechar mais parcerias com o Centrão e também tenha um apreço popular muito maior do que figuras como o Haddad e o Camilo Santana. E nesse exato momento, ele está fechando uma aliança nos bastidores com o Alcolumbre, exatamente. O presidente do Senado, que numa leitura simplista você conseguiria entender que foi o grande algoz da humilhação do Lula, agora o homem está fechando uma parceria. E aí você começa a fazer uma leitura do Lula, que é o articulador do primeiro e do segundo mandato. Um cara com uma leitura política, um cara com habilidades de trato dos bastidores de Brasília muito maiores do que a gente viu nesse mandato. Isso vai reorganizar completamente a corrida eleitoral. Como eu já falei para vocês, essa derrota do Messias levantou uma grande poeira que ainda está se assentando. A leitura do presidente foi alterada completamente. As influências à sua volta estão sendo trocadas de forma extremamente relevante. Ele não está confiando em mais ninguém. Isso vai alterar completamente o caminho que ele vai traçar para tentar manter o poder. E manter o poder não quero me referir que ele vai tentar se reeleger, mas colocar alguma base, manter alguma base de influência, colocar personagens com alto poder na próxima legislação. Isso vai dar certo?
Não sei, mas esse é o grande sonho de Verão. E para ele conseguir isso, ele entendeu que ele tem que satisfazer dois personagens e libertar um deles. Primeiro, ele tem que satisfazer a população, ou seja, dar um senso de justiça. E se ele derruba o Moraes, ele dá esse senso de justiça. E também ele, de tabela, consegue colocar um culpado grande o suficiente para apaziguar e se afastar um pouco desse fantasma da corrupção, ou seja, caso Márcia. E também libertando o Alcolumbre, ele ganha uma fidelidade do homem por um bom tempo e também alguns favores que podem ser de suma relevância para ele ter qualquer possibilidade de manter algum tipo de influência no poder nessas eleições. E aí tem esse plano que ele está articulando para erradicar o poder do Moraes. Isso ele não está sozinho. Pelo que parece, ele está se unindo à Rede Globo e à grande imprensa. E eu vou te mostrar detalhadamente como isso deve acontecer. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai começar com o pé direito, meus amigos. E realmente, reforço para vocês, nesse exato momento, o cenário de Brasília está completamente tumultuado. Existe uma grande camada de poeira e neblina que ninguém consegue enxergar um palmo à sua frente. A primeira leitura era que o Lula seria e se vingaria completamente do Alcolumbre. Agora, a leitura assentando, o homem esfriando a cabeça, ele alterou completamente. Ele está querendo se aliar ao Alcolumbre contra um inimigo em comum. E agora também tem, por fora disso tudo, porque isso aqui que o Lula está fazendo é reorganizar a própria casa. Por fora disso tudo, tem o Flavinho, que está livre, leve e solto, já que ele não está sendo alvo tão grande assim, foco do PT, mesmo estando crescendo. Por quê? Porque simplesmente o Lula está tendo que reorganizar a própria casa. Preste atenção nesse vídeo, que eu achei muito boa essa construção do Flávio. Preste atenção. Sou advogado, então eu me habilitei nos autos, eu consigo fazer uma visita um pouco mais de frequência, né? Tem só 30 minutos para falar com ele. É bom só de conversar, ver ele um pouquinho, dar um abraço, ver que ele está bem. Cada escândalo que sai de gente lá na mais alta corte, as pessoas percebem que a decisão que foi tomada contra ele foi uma perseguição com base em interesse pessoal. Um cara honesto, um cara que deu o seu melhor aqui no presidente do Brasil, está nessa situação, mas Deus está no controle, a gente vai honrar ele, pode escrever. Ele e todas essas pessoas aí que tiveram suas vidas destruídas também, esse pessoal do 8 de janeiro, né? Pessoas condenadas aí a 14, 17, 24 anos, sem ter feito absolutamente nada. Não tem mais liberdade de expressão, parlamentares são caçados aí por falar, você vive num clima de medo, em função de tudo que está acontecendo, né? Meu pai deu a missão para mim, missão de Deus. Estamos aí com muita fé, muita humildade, com o pé no chão, sabendo da responsabilidade e a convicção de que a gente vai conseguir mudar esse país. Meus amigos, isso é bom porque conecta e reforça a transição de votos do Bolsonaro para ele, que já foi feito quase completamente. O objetivo desse vídeo é muito mais tirar a objeção, não é mostrar, eu sou o melhor, eu vou ser o melhor presidente, eu tenho as melhores propostas. É simplesmente tirar o medo das pessoas, porque a rejeição do Flávio Bolsonaro, que é o grande impeditivo, na verdade, o que pode ser o grande impeditivo para ele se tornar presidente, vem muito mais de um medo, de um fantasma que foi criado pela gestão petista, pela publicidade petista, que o Bolsonaro é o pior homem do mundo, é Genô, é não sei o quê. E aí eles utilizaram várias falas do Bolsonaro do passado, falas mal colocadas, para impulsionar essa narrativa. Então quando o Flávio coloca esse tipo de vídeo tranquilo, com esse som bem leve de fundo, ele sai como pai de menina, não nesse vídeo, mas em outros vídeos, a mulher dele tendo uma grande presença, um grande lugar de fala, você vai diminuindo a rejeição. Porque você vai percebendo, cara, esse cara não é nem um pouco igual ao pai. Você vê que ele não tem nenhum momento falando de forma agressiva, como o pai falava, porque isso repelia o público feminino, que é o grande drive de crescimento de voto que ele está buscando, conquistar o voto feminino. Ou seja, foi uma construção muito bem feita, na minha opinião, o que mostra que o cara realmente está seguindo a planilha, ele está olhando a prancheta de pesquisa e seguindo passo a passo. Em paralelo a isso, preste atenção nessas colocações do Coppola na SBT News. Guarde bem esse número. Nessa semana, a rejeição histórica do Senado ao indicado de Lula para o STF abriu caminho para uma revolução silenciosa no judiciário. Ao que tudo indica, a oposição derrotará o PT nas eleições e o novo presidente da República poderá indicar até 6 novos ministros para o Supremo, constituindo uma nova maioria conservadora no tribunal, deslocando o eixo do poder para a direita e realinhando a justiça com a esmagadora maioria da opinião pública.
Isso porque, nos últimos anos, o STF tem se colocado em oposição à vontade popular em matérias fundamentais, como o direito à vida, a liberdade de expressão e o combate às drogas e à criminalidade. Alguns exemplos. Segundo o Datafolha, 75% das mulheres brasileiras são totalmente contra o aborto, ou pelo menos contra novas exceções na lei que autorizem essa prática. Mas hoje, a maioria do STF acredita que o aborto deveria ser legalizado. Já segundo a Paraná Pesquisa, 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrerem punições por expressarem suas opiniões. Talvez porque o STF tenha reinstituído a censura prévia no Brasil e esteja investigando e perseguindo críticos ao tribunal. Finalmente, segundo pesquisa da CNT-MDA, 67% dos brasileiros, assim como o Congresso Nacional, eram contra a descriminalização do porte de maconha. Mas o STF já superou essa discussão e caminha para estender o seu entendimento para drogas mais pesadas, o que sempre foi a intenção do tribunal, como revela essa fala reveladora do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira etapa deve ser a descriminalização da maconha. Mas não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo do que isso. A gente deve legalizar a maconha, produção, distribuição e consumo, tratar como se trata o cigarro, uma atividade comercial. E se der certo com a maconha, aí eu acho que deve passar para a cocaína. Aliás, o ex-ministro Barroso é a chave para entender o que está acontecendo no Supremo. Foi sob a sua presidência, entre 2023 e 2025, que o STF se tornou mais político, mais partidário. Ou seja, a construção que está acontecendo na mídia, na grande mídia, é aumentar cada vez mais a rejeição do STF, obrigando a próxima gestão do país, senadores, deputados e o próprio presidente a fazer alguma alteração. Isso aqui eu mostrei um personagem da grande mídia, SBT News. Vou mostrar para vocês ainda Rede Globo, CNN e CBN, todas com o mesmo discurso esgarçando a imagem do STF. E além disso, tem as redes sociais fazendo um grande trabalho. E você viu o que ele falou? Ele vai poder, o próximo presidente vai poder escolher até 6 nomes. 6 nomes é mais que 50% das cadeiras do STF. A gente vai conseguir fazer uma grande limpeza. Em paralelo a isso, eles não estão conseguindo conter e nem calar. Esse aqui é o Betega, e basicamente ele bate em um grande deus do Olimpo e o vídeo tá ao vivo ainda, já passou de 24 horas, 26 mil curtidas e nada aconteceu com o homem. Será que o STF tá perdendo o seu grande poder? Presta atenção nisso aqui. Família de coronéis do Mato Grosso ganhou uma cidade inteira de presente. E o chefe dessa família é ministro do STF. Eu tô falando do Gilmar Mendes, e pouca gente sabe da história por trás desse cara. A família do Gilmar manda numa cidade chamada Diamantino há quase 100 anos, desde a República Velha. O avô do Gilmar foi prefeito, o pai do Gilmar foi prefeito, e hoje quem que é o prefeito de Diamantina? O irmão caçula do Gilmar. Esse irmão se chama Chico Mendes, tá no 3º mandato e declarou 56 milhões apenas em fazendas. E a cunhada do Gilmar tem uma secretaria na prefeitura de Diamantina. É a família dele inteira mamando no dinheiro público. Pra você ter ideia, a Assembleia Mamando no dinheiro público, uma acusação forte, você percebe? E o homem tá de pé ainda. Legislativa do Mato Grosso deu de presente para o ministro uma área equivalente a 500 campos de futebol. 5.000 hectares de área pública doada para o ministro do Supremo. Em qualquer país sério, isso seria um escândalo enorme. E os vizinhos das propriedades da família Mendes acusam a família de tomar a terra de pequenos... Mas isso aí não é uma acusação exclusiva de membro do STF, não. Família do Caiado também tem uma acusação muito similar lá em Goiás. Produtores à força, um coronelismo puro. E no ano de 2008, a oposição venceu a eleição em Diamantina em cima do irmão do Gilmar. E você sabe o que aconteceu? O prefeito eleito foi cassado e devolvido ao cargo 3 vezes em 2 anos. Manobra jurídica pura. Isso aqui, eu vejo um potencial tão grande de limpeza nessas eleições, eu espero muito que isso consolide como realidade. E caso você ainda esteja pessimista, preste atenção que existe esperança sim. Olha isso aqui. O juiz do 6º Juizado Especial Civil de Brasília negou o pedido para apagar uma publicação do deputado Nicolas Ferreira que mostra a primeira-dama Janja durante a festa de 46 anos do PT em 7 de fevereiro. A decisão foi assinada no dia 24 de março. No vídeo, Janja observa o presidente Lula abraçar uma apoiadora. O parlamentar pergunta na postagem se ela estaria com medo de perder as viagens de luxo. A mulher que aparece na gravação é Manuela Tyler, suplente de vereadora pelo PSB em Juazeiro, na Bahia. Ela entrou com uma ação judicial exigindo a exclusão do post e o pagamento de R$30 mil por danos morais.
Manuela, que é transexual, disse Ou que seja, perdeu no judiciário. E o judiciário, pelo que tudo indica até hoje, pelo que a gente tem visto, é muito pró-governo, não é mesmo? E parece que as coisas estão mudando. Porque, ó, perdeu essa e agora a Luana Piovani, que é muito pró-governo, acabou de perder também uma ação contra o Neymar, que é completamente anti-governo. Saiu a notícia e já dá pra saber o que vai acontecer com ela futuramente. A gente sabe que Neymar é todo errado. Exato. Ok, mas a partir Isso aqui do é um comentário de um canal esquerdista, pra ficar bem claro. De um canal não, eu colocaria de um programa esquerdista. momento que ela foi pra rede e injuriou o Neymar de mau caráter, a sentença hoje em instâncias superiores saiu. Luana Piovani está condenada na área criminal, pegou 4 meses e 15 dias em regime aberto. Nossa. E fez um acordo para pagar 8 horas semanais de serviço comunitário. Essa foi pesada. Só que agora ela não ação, pode né? mais fazer acordo para pagar serviço comunitário. Ela já acabou de fazer nesse processo. Então agora ela pega um semi-fechado, ela pega um semi-aberto, Se quer de dizer. repente essa história, como aconteceu Ou hoje, seja, parece que o judiciário tá começando a ser justo, é isso mesmo? A Luana Piovani, que só fala porcaria nas redes sociais, tá podendo ser presa literalmente e perder sua própria liberdade? É, meus amigos, o mundo está mudando muito mais rápido do que a gente imagina. E até agora, olha só, avatar da Dona Maria, alvo do PT no TSE, é usado para defender Lula. Olha que interessante. A gente tem esse perfil ainda de pé. Depois do Lula ter batido, usado rede social, usado tudo pra bater nesse personagem, e o personagem ainda tá de pé. As coisas estão mudando. As coisas estão... tá dando esperança. Na minha humilde opinião, tá dando esperança. E teve um caso muito inesperado, que eu não sei qual que é a verdade ainda, que é o caso do Magno Malta. Não sei quem viu. O senador Magno Malta sofreu um mal súbito e foi internado em Brasília. Até aí, ok. É um cara já com idade mais avançada. Ok. Em seguida, saiu essa notícia aqui, que ele tinha agredido uma enfermeira. Presta atenção. Técnica de Uma técnica enfermagem de enfermagem, para ser mais exato. fez esse registro no boletim de ocorrência na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, isso na noite de quinta-feira, no mesmo dia em que teria acontecido essa agressão. Ela diz ter sido agredida pelo senador Magno Malta enquanto realizava um procedimento nele no Hospital DF-Star, que é um hospital particular aqui em Brasília. No momento da injeção de contraste, segundo o relato também que foi feito nesse boletim de ocorrência, a substância vazou no braço do senador e aí essa técnica teria avisado, então, que faria uma compressão no local. Mas aí o senador teria se levantado na hora. Ela disse que foi ajudá-lo e aí, nesse momento, o senador deu um tapa forte no rosto dela, que chegou a entortar os óculos. A técnica relatou que ficou com o rosto dolorido e vermelho e que o senador Magno Malta ainda a teria chamado de incompetente e imunda. Inicialmente, em nota, o senador disse que houve uma falha técnica da profissional de radiologia e disse ter alertado... Ele negou. Em resumo, o Magno Malta negou a agressão, que faz muito sentido ele negar a agressão. E aí ele falou também que iria renunciar ao cargo se tivesse alguma prova. Vamos ser sinceros, tu é uma técnica de enfermagem, tu tomou um tapa na cara. Se tu tomou um tapa na cara forte, vai ficar vermelho, vai ficar marcado, se entortou o óculos. O que você vai fazer imediatamente se você pensa em denunciar? Você pode chorar, pode tudo, mas você vai fazer um vídeo, você vai tirar fotos, isso é comum, isso é normal. Então, se por acaso não aparecer fotos contundentes, se aparecer provas contundentes, ele é inocente, essa é a minha humilde percepção. E também tem outro ponto, provavelmente esse quarto é tudo com câmera. Os hospitais mais modernos, principalmente a área de UTI, eu não sei se ele está em UTI, mas se teve um mal súbito, é possível ele estar em uma UTI. Está em um local muito bem assessorado, vamos dizer. Nos quartos mais modernos de hospitais hoje, no Brasil, tem câmeras apontadas para a cama do paciente, com inteligência artificial que lembra, se o cara cair, se o cara acenar, alguma coisa, alerta a enfermagem. Então, provavelmente tem uma gravação do tapa, tem uma foto da cara da mulher, tem tudo isso. Então, se por acaso ele fez essa ação e ele está mentindo, tem que vir as provas à tona. Simples, beleza? Ah, eu esqueci de tirar a foto. Meu amigo, pô, a gente tem foto e vídeo de tudo. Tu tomou um tapa na cara, tu não vai tirar uma foto pra ter provas na delegacia? O vídeo não vai estar disponível, então, se por acaso não aparecer provas, pra mim foi um grande golpe contra o cara, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, e a gente tem que colocar pena pra denúncia fraudulenta. No Brasil hoje é uma vergonha, você pode denunciar a pessoa e não acontece nada com você, principalmente na parte feminina. A pessoa vai lá, acusa um homem de alguma coisa, é provado que é falso, e a mulher sai livre e solta. Você destruiu a vida do homem, por exemplo, aquele Marcos Melli lá da Rede Globo, acabou com a vida do cara. O cara tá 3, 4 anos sem trabalhar, só lutando pra se defender, provar que ele é inocente. Provou que foi inocente.
inocente, não ganhou um centavo de volta, e se for ganhar, vai ganhar 50, 100 mil, que era o que? O salário de um mês dele da Rede Globo, ou menos que isso, ou o salário é até mais que isso. Ou seja, é uma vergonha, é uma vergonha. Agora vamos pro internacional e em seguida a gente já vai pra cereja do bolo, meus queridos. Putin investe 26 bilhões em projeto da primeira vacina contra o envelhecimento. O Putin, quando esteve na China, vazou um áudio dele conversando com o Xi Jinping. E mais ou menos o papo que o Putin tava falando era: e aí, a gente tá ficando velho, a gente tem que dar um jeito nisso aí, não sei o quê. Ele falou que gosta de viver pra sempre com o Xi Jinping. O Xi Jinping dá uma risadinha e concorda. É pique chinês, pique chinês. O ponto é, o homem tá com medo de ir pro outro lado, ele tá com medo de sofrer a justiça divina, meus amigos. E obviamente que o homem tem dinheiro infinito, é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Eu acho que o Elon Musk passou ele, literalmente agora, porque ele tem muito patrimônio oculto. Mas um tempo atrás falava em 500 bilhões de dólares, mas boa parte estava alocada em propriedades e recursos na moeda russa, que mergulhou completamente. A economia russa está mergulhando. Então provavelmente hoje ele não é o homem mais rico do mundo. Mais poderoso? Também não acho que é mais. Antes, com o efeito de dissuasão, do grande poderio militar da Rússia, era muito mais poderoso do que o fato atual, que ele não está tendo grande sucesso na guerra contra a Ucrânia. Ou seja, às vezes, meus amigos, é melhor você viver da imagem do que colocar o pau na mesa, meus amigos. Aquele negócio de matar, mostrar o pau nem sempre é tão relevante, nem sempre é um bom resultado, o Putin tá aí pra mostrar. Mas isso aqui demonstra o desespero do homem. E ele tentou coletar investimentos de Jinping nesses investimentos loucos. Ele já faz investimento contra a velhice e mortalidade já faz alguns anos, tá? Isso não é a primeira vez que acontece, não. Em paralelo a isso, a gente tem o avanço da guerra no Estreito de Hormuz. Irã sofre para romper bloqueio americano, que se revela um rival à altura da sua tática. O que basicamente o Trump tá flertando? É liquidar o Irã completamente. Já mostrei pra vocês que depois de um tempo do poço desativado, porque o estoque já tá praticamente cheio dentro do Irã, ele vai perder a capacidade de extrair petróleo e você acaba com a sociedade iraniana. Acabou. Já tá começando a ter muito conflito, tá faltando energia, eles estão fazendo racionamento de energia, em breve racionamento de comida, e aí, meus amigos, vai ser muito difícil a guarda revolucionária manter os seus soldados motivados. Ou seja, a aposta do Trump é muito grande, porque no momento que ele fecha o poço e não vai conseguir extrair depois, no curto prazo, isso vai manter o preço do petróleo alto. Mas em compensação, ele acabou com o maior inimigo dos Estados Unidos. A parte ruim é que ele não conseguiu cooptar a grande imprensa. E a imprensa só bate no homem. Essa é a grande realidade, e ele está sofrendo muito com isso. E aqui no Brasil, a gente tem que ver que esse preço aqui é restritivo para o Brasil. 108 dólares, isso aqui vai enterrar o país. A Petrobras acabou de passar 18% de alta de querosene, ou seja, a aviação vai ficar mais cara. Também passou, se não me engano, 16% em alta de gás. Ou seja, meus amigos, que a gente vai enxergar uma inflação gigantesca. E isso está enterrando o presidente vivo. É isso que a gente pode afirmar com alto grau de confiança. O Lula está sendo enterrado vivo. Agora vamos para a cereja do bolo, meus queridos. Vamos para a cereja do bolo. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o impacto eleitoral de um dos principais drivers, que agora saiu um pouco da mídia, mas que vai alterar completamente a corrida eleitoral e colocou um indivíduo que era pouco competitivo com alto grau de competitividade surfando no STF, que é o Zema. Presta atenção. Eu colaboro com o que os dois colegas falaram, que pelas pesquisas eleitorais publicadas essa semana, o meu Zema manteve-se estável. Não houve um crescimento dele nas pesquisas, quer dizer, então toda essa confusão, essa projeção que ele teve, ele não teve nenhum ganho ainda. Mas as entrevistas foram realizadas no período pós-confusão? Pós-confusão. Então a gente diria que não houve um ganho eleitoral para o Romeu Zema até agora. Pode ser que para frente isso ocorra, mas até o momento existia uma expectativa que o Romeu Zema ia crescer. Não cresceu, certo? Eu concordo plenamente um pouco com o Vitor, bastante. Cresceu, eu discordo disso aqui, essa pesquisa foi mal feita, por quê? Porque a gente viu um crescimento muito grande nas casas de aposta, ou seja, isso vai se refletir em algum momento, essa galera que coloca dinheiro, normalmente eles sabem fazer uma leitura mínima, e eu também tive uma percepção de muito mais pessoas confiando e acreditando no Zema, ou seja, isso vai se refletir em algum momento nas pesquisas, só pode acontecer de não refletir caso aconteça algum efeito contrário que bata no Zema, que eu não vejo esse cenário acontecendo no curto prazo, porque o Zema tá jogando muito bem, mas a conclusão dele que isso vai gerar um grande benefício pro Flávio é um fato também. O Vitor, quando ele diz o seguinte, que o grande beneficiário foi o Flávio Bolsonaro, que eu não tenho dúvida, porque quando ele vai para o embate com o STF, quem mais sofre é o Lula e o grande beneficiário é o Flávio Bolsonaro.
Por quê? Da briga. E aí vem essa jogada aqui que eu achei fantástica. Olha o que o Zema coloca aqui. Zema cogita abrir mão do Alvorada, se eleito. Não faço questão de um palácio. Ou seja, o homem realmente está fazendo um discurso de austeridade, que foi o mesmo discurso que elegeu ele em Minas Gerais e ele aplicou. E ele pegou e aumentou muito o salário do governador. E aí a gente começou a bater nele. Amigo, mas só um detalhe, tá? Eu aumentei o meu salário, isso é a narrativa dele. Eu aumentei o meu salário porque eu precisava contratar pessoas melhores para fazer uma gestão do Ministério da Saúde, uma gestão de projetos, uma gestão de infraestrutura, pra gente poder crescer o estado mineiro. E como que eu vou fazer isso se o meu salário é o teto? E só uma observação, meu salário é doado integralmente. Então eu fiz um aumento, não foi pra mim, porque eu não me beneficio, meu salário é doado integralmente. O Zema, pra quem não sabe, é um cara muito rico, o patrimônio dele tá na casa dos 200, 300 milhões de reais. É um cara muito rico. Então 30, 40, 50 mil reais por mês não altera nada pro homem. E o homem, com esse discurso, elegeu Minas Gerais, e a gente sabe que o estado de Minas Gerais é um estado do pêndulo ali, que normalmente quando pendula pra esquerda, a esquerda ganha, quando pendula pra direita, a direita ganha. Então é uma jogada muito boa. E também existe outra fala dele citando que ele pode vir como o vice do Flávio Bolsonaro. Isso também seria catastrófico para o Lula. O Lula não aguenta de pé nesse cenário. Seguindo agora, presta atenção nessa colocação. Na verdade, antes da gente entrar nisso, deixa eu só te fazer um convite para entrar no meu grupo de WhatsApp para você economizar muito. Presta atenção o que teve de promoção hoje no grupo de WhatsApp, ó. De R$300 por R$159, a mala da Nike com 41 litros. Também tivemos cadeira extremamente barata de R$200 por R$129. Você trabalhar bem, colocar na tua empresa, colocar pra galera trabalhar mais confortável. Também tivemos esse sapatênis aqui, que eu achei bem elegante, de R$300 por R$165. Aqui no grupo do WhatsApp você economiza com força. E se você quer furar as coisas da sua casa, também temos furadeira por apenas R$92. Isso aqui é sem fio, tá? Presta atenção que é com bateria, é sem fio. Ou seja, meus amigos, se você quer economizar de verdade, tem televisão, tem de tudo literalmente no grupo, o link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário e também no QR Code. Entra que você não vai se arrepender, você vai economizar de forma extrema. Seguindo agora, presta atenção nisso aqui. Lula se reuniu 0 vezes com os líderes do Congresso em 2026. E aí ele perdeu e ficou surpreso. Mas, Fernando, por que ele não se reuniu com os líderes do Congresso? Porque simplesmente ele terceirizou. Ele fez uma rede de pessoas que visitavam ele na cadeia, ele confiou muito nessas pessoas e colocou essa galera tanto para informar ele quanto para articular. E aí, com essa derrota humilhante dentro do Senado, e isso já é a segunda derrota, também teve aquela derrota do INSS, que falaram para ele que ia ganhar, perderam. Ele apoiou muito e o filho dele tá indo quase pra prisão por causa disso. Com essa derrota do Senado, ele percebeu que ele estava sendo iludido. E aí, daqui começa ele pegar a rédea da gestão novamente. E agora vemos algumas conclusões. O governo acelerou emendas após marcação de sabatina, mas nem liberação recorde evitou a derrota. Ou seja, ele também ficou bem chateado porque ele gastou muito dinheiro, pagou e não levou. E ele foi avisado. A Alcolumbre avisou a Lula em 3 momentos que Messias seria derrotado no Senado. O presidente da República não quis acreditar nos alertas do chefe legislativo, ou seja, basicamente o Alcolumbre tentou avisar o Lula, só que o Lula preferiu acreditar nos aliados. Depois que abaixou a poeira, depois que abaixou o ódio, a raiva e a sede de vingança, ele fez a leitura que o Alcolumbre fez um papel justo. Ele pegou e avisou. Ele falou, cara, vai perder. Você vai querer ir? Você vai perder. A galera do lado, não, vai ganhar, já que vai ganhar. E no final perdeu. E ele percebeu que quem estava falando a verdade, estava sendo mais justo com ele, não era necessariamente os aliados, e sim o Alcolumbre. E agora começa um movimento que reafirma a minha conclusão. Flávio Dino prorroga afastamento de vice-prefeito adversário do Alcolumbre. Quem que manda no Flávio Dino, na sua opinião? É o Lula ou o Alcolumbre? Ou o Moraes? Eu acho que é o Lula. Me parece que o Flávio Dino é muito fiel ao Lula, na minha humilde concepção, tá? E ele faz um movimento para beneficiar o Alcolumbre, que na teoria seria o grande inimigo do Lula nesse exato momento, já que ele pavimentou a derrota humilhante do presidente, do presidente agora com a derrota do Messias. Não faz sentido, certo? Então, isso aconteceu ontem. Vamos seguir agora que você vai conseguir entender minha construção. Aí vem essas manchetes. Ministro do STF com quem Messias tem se recusado a falar após derrota no Senado. Quem que é esse ministro? Exatamente, o Moraes, beleza? Agora presta atenção nessa narrativa que a Globo, e não só a Globo, temos a Globo e também a Band News e o SBT News na mesma narrativa, presta atenção nisso aqui. Isso aqui mostra que é uma grande união para tirar a cabeça de um indivíduo do STF. Presta atenção nessa narrativa aqui, ó. Que a Andréia Sadi publicou no blog dela essa manhã é uma apuração sobre os bastidores do que aconteceu depois no Congresso, depois do Congresso rejeitar ali
a indicação do Jorge Messias. Dia antes, tá? Estamos falando de outra derrota, essa da indicação do Jorge Messias. Tá aqui, olha. A Andréia apurou que o Messias tem dito a interlocutores que essa derrota que ele sofreu foi um golpe. Sim, essa foi a expressão que ele usou, foi um golpe do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, mais uma vez, Messias derrotado quarta-feira no Senado, 42 votos contra a indicação, 34 votos a favor da indicação dele para ministro do Supremo. Essa vaga que o Messias tinha sido indicado era do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado. Pois bem, Jorge Messias também aponta a atuação do ministro Flávio Dino, também do Supremo, para derrotá-lo. Nos bastidores, os aliados do ministro Dino negam qualquer atuação dele contra Jorge Messias e dizem que o ministro preferiu se manter à distância, não agir, manter distância dessa indicação de Messias, porque Eu não acredito que o Flávio Dino estava contra o Lula não, tá? considerava o indicado de Lula, não considerava ele o melhor nome para esse cargo. Beleza, agora a gente segue para o segundo passo e depois eu queria a conclusão completa para você. A narrativa da mídia qual que é? Presta atenção nisso aqui, ó. Band News agora. Né? Que provoca surpresa em alguns casos, mas muito estranhamento. Aliados de Lula convictos de que ministros do Supremo Tribunal Federal atuaram para consolidar a rejeição a Jorge Messias no Senado. Os movimentos teriam sido feitos por Alexandre de Moraes com apoio de Flávio Dino. Ele teria ajudado o senador Davi Alcolumbre na campanha contra o indicado ao Palácio do Planalto a essa vaga no Supremo. Todos negam, mas integrantes do governo enxergam um distanciamento entre Lula e setores do Supremo. Isso teria ocorrido desde que avançaram as investigações no caso do Banco Master. Olha como as coisas vão se interligando aqui, gente, nos bastidores da política, né? As apurações têm trazido à tona ligações de integrantes da corte, incluindo aí Alexandre de Moraes, com o banqueiro Daniel Vorcaro. Outro ponto de tensão é interno. Havia no Supremo o receio de que Jorge Messias se alinhasse à ala que defende a criação de um código de... Ou seja, estão querendo colocar o Flávio Dino contra o Lula. Eu acho que não vai dar certo porque o Flávio Dino tem uma entrada em uma conversa muito próxima com o presidente. Já colocar o Moraes contra o Lula faz total sentido porque o Lula precisa colocar alguém como culpado do Banco Master, afastando ele dos escândalos de corrupção e reforçando a conexão com o Bolsonaro. Porque se ele enterra o Moraes falando, olha só, aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, o Moraes me ajudou, mas agora tá preso. E também ele consegue libertar o Alcolumbre de tabela. O Alcolumbre gera algum crédito do Alcolumbre para ajudar ele nesse ano eleitoral. Ou seja, a construção que o Lula tá fazendo nesse exato momento é possivelmente arquitetar uma armadilha para enterrar o Moraes, entregar um senso de justiça para a população, fazer um bom agrado com o Alcolumbre, trocando ele de lado, libertando ele e possivelmente colocando de novo a indicação do Messias, que aí pode passar porque o Alcolumbre pode articular do outro lado. E isso é considerando que o Flávio Dino não está dentro do barco. E, pelo que tudo indica, não faz sentido ele estar dentro do barco. A gente vai conseguir entender nos próximos dias, porque na minha cabeça a poeira ainda está assentando, muita coisa aconteceu em um curto período de tempo, mas a grande essência é, ele está se unindo ao Alcolumbre para derrotar o Moraes, para conseguir ter uma ascensão e ganho de capital político. Tô olhando, ele está ganhando capital político para se reeleger? Não, na minha cabeça ele não quer se reeleger literalmente, diretamente. Ele quer colocar algum candidato. Ele já percebeu que ele sozinho não ganha mais. A rejeição por causa da inflação e tudo mais, já está contratado, é muito alta. E agora ele pegou o controle do jogo para fazer sua própria leitura, porque não dá para acreditar mais nos aliados que traíram ele. Eu acho que essa traição e essa percepção foi entregue cedo demais ao Lula. E isso pode ter um custo, porque o cara operando novamente, mesmo com as dificuldades da idade, ele vai ter uma capacidade muito maior do que todas as antas que ele se cercou. Temos que ver as cenas dos próximos capítulos, lembrando que hoje vai ter live e mais um vídeo. Um abraço e até o próximo. Lembra de curtir e se inscrever. Um abraço!